Oi, gente, tudo bem? Professora Sandra, estamos bastante felizes de estarmos aqui para apresentar esse plano de aula, né? Escolhemos a disciplina de ciências com o tema água. A proposta desse plano de aula, né, seria para o terceiro ano, né? Ou o quarto ano Terceiro ou quarto também, ano dá, né? Não ia atrapalhar um ou outro, trabalhar com um ou outro ano, não. Os objetivos, né, primeiramente, desse plano de aula, com essa aula, seria, né, reconhecer a importância da água, né, para os seres vivos, também identificar os diferentes usos da água no dia a dia, né? Primeiro trabalhar a importância, a conscientização e depois expor com os alunos as formas de uso da água. A água é útil para a gente, só que às vezes isso não fica muito claro para os alunos, né? E eles percebendo isso ia fazer muita diferença no aprendizado deles. Um próximo objetivo seria conscientizar sobre o consumo de água e da necessidade de preservação da mesma, ou seja, conscientizar eles do gasto desnecessário, né, da água, para não gastar além daquilo que é necessário, não é isso? E um próximo objetivo seria identificar os estados físicos da água. Não assim de uma maneira muito detalhada, não, sabe? Mas pelo menos definir para eles que a água ela se encontra em vários estados físicos e quais são eles, né? Os conteúdos, né, Breno? Isso, aí os conteúdos, né? O primeiro, no caso, seria a importância da água e suas funcionalidades, né? Tipo, a criança, ela vive uma vida muito assim, né, tranquila, então ela não se preocupa, por exemplo, a gente usa água, não é só para beber, né? A gente toma banho com a água, a gente precisa também utilizar a água também nos alimentos, né? Em tudo, na limpeza da casa. Então, assim, mostrar dentro da sua rotina, né? Da rotina dessas crianças, do dia a dia delas, essa funcionalidade da água, né? O bem que ela nos traz, né? Nos dá a vida, né? Porque sem ela também não vivemos. E aí, o segundo, né, conteúdo que a gente ia falar seria o consumo adequado da água, né, que entraria também aí na rotina também da criança, juntamente, né, o desperdício da água, como o Vinícius tinha dito, né, para não desperdiçar. E o outro é estados físicos da água, né, que são eles o sólido líquido e o gasoso, né, e explicar um pouquinho de cada um. Bom, e agora eu vou falar os recursos, né, que seriam utilizados. É, um CD, né, com a música, ou um pendrive com a música, né, que a gente iria passar para as crianças, com o tema água, planeta água. E também seria um aparelho de som para reprodução dessa música, folha A4, projetor, lápis, borrachas. Agora eu vou entrar na metodologia, que no primeiro momento, né, a aula seria passada com o tema água, já falando com as crianças, e logo introduziria uma música, né, para a entrada do conteúdo, porque, né, essa aula seria uma aula com uma execução de atividades, né, que visa expressar e permitir que as crianças se expressam, se dialogam, expressam suas experiências, não é mesmo? E aí, nesse momento, os professores, né, a aula, no caso, seria expositiva dialogada. Os professores, nesse primeiro momento, introduziriam, né, a música de Guilherme Arantes, Planeta Água, né? E aí, com o uso do aparelho de som, né, como eu já tinha dito, dos recursos, os alunos ouviriam essa música juntamente com a folha da letra da música, que os professores já iriam entregando
para eles irem acompanhando juntamente com o som da música, irem acompanhando, lendo, né? Refletindo ali a letra, a importância da água, né? Ou seja, nesse momento, a gente faz até uma introdução, vamos dizer, com a matéria de língua portuguesa, né? Pode ver aí também como que se diz, Vinícius? A conexão entre disciplinas, né? Isso, uma conexão. Interdisciplinaridade, né? Isso aí. Isso aí, tá certo. Isso aí, que é muito interessante haver isso, né? E aí, logo em seguinte, nessa mesma folha, os professores, né, iriam pedir para esses alunos, após terminar a música, pediram para que esses alunos fossem na folha o que eles acharam da música, o que eles gostaram mais na letra da música, né, o que eles aprenderam da água na letra da música, né, tipo uma reflexão, mas da vontade do aluno, da opinião da criança, do jeitinho da criança, sem ali muitos, né, detalhes, né, o que a criança que ela gostou no momento. E logo em seguida, os professores iriam realizar uma atividade coletiva, ou seja, iriam pôr os alunos bem espontaneamente em um círculo, né, dentro de sala de aula, e aí fariam uma conversa muito descontraída, ou seja, nesse momento os professores pedirão para que os alunos deem exemplos de como a água pode ser utilizada, né, em nossa vida, né? Tipo assim, perguntar ao aluno, em que momento você usa a água? Como que seu papai utiliza a água? Você vê a água só quando você vai beber a água? Quais outros momentos você é importante da água? E para isso os alunos eles vão ser incentivados, né, a falar do dia a dia mesmo, né, do que acontece em casa, ou quando vai na casa de um amigo, não importa, no seu dia a dia, como que ele lida com a água. Né? Se for uma criança mais carente também, a gente pode falar, isso, né, que o consumo da água aí é muito importante ser reduzido, né, ser assim adequado, por conta que muitas pessoas não têm água em suas casas, faltam água, né? Então, se for uma criança mais carente, a gente vai levar mais para esse lado. Se for uma criança do campo, a gente fala, os rios não são águas adequadas para a gente consumir nossa comida, beber. A gente vai falando de acordo com a realidade do aluno, né? A gente vai falando ali, né? E vai se adequando à sua realidade. No final dessa atividade, né, coletiva, em que os alunos expõem ali a sua opinião, né, e falam do dia a dia, aí o professor já entrega, né, para eles uma atividade para eles realizarem em casa, que é uma atividade de fixação, né, para eles, durante a semana, eles continuarem tendo contato com o tema, para ajudar eles a fixarem o assunto. Né. Outra coisa que vai ser feito também, com a ajuda de um projetor, isso antes do término da aula ainda, né? Já foi dada a atividade para casa, mas antes do término da aula, com a ajuda de um projetor, o professor vai mostrar para os alunos algumas imagens, e essas imagens devem refletir o desperdício de água. Tem que estar sendo demonstrado nessas imagens, né? Uma mangueira aberta enquanto a pessoa está lavando o carro, né? Está escovando o dente e deixou a torneira aberta, essas coisas assim. Pode ser ilustrativo, pode ser real a figura, não importa, desde que o aluno consiga entender o que está acontecendo ali. A água conectar, né? Isso. Uma realidade com a figura, né? Que acontece. Isso, desde que ele consiga entender que a água está sendo desperdiçada, né? Aí, mostrando essas imagens, aí o professor vai dialogar com eles, né, sobre a necessidade de não deixar isso acontecer, esse desperdício, e além da atividade de fixação para casa, o professor também vai pedir aos alunos que eles pratiquem em casa essa, como é que eu posso dizer, economia, né? Essa economia de água. Falar com o papai, com a mamãe, eu aprendi na escola que não se deve desperdiçar na hora do banho, né? Enquanto ensaboa, escova o dente, fechar a torneirinha, né? Às vezes o adulto não ouve muita gente, mas uma criança falando, né? É mesmo.
E criança sabe insistir, né? Quando ela acredita numa coisa, ela insiste. Seria isso, né? A aula seria bem dessa forma, finalizando com esse incentivo para que em casa haja também economia e um cuidado com esse bem tão importante, né? A avaliação pretendida durante a aula será feita simplesmente pela participação, né? O desenvolvimento, né? E a execução das atividades, né? Proposta. Essa atividadezinha que foi feita, enviada para casa, ela vai contar com uma avaliação também, né? Então é isso. E a reflexão também durante da aula, Isso, né? Da isso. música também conta, né? Um pouquinho, né? E é Isso isso aí. É mesmo. uma aula simples, mas que serve como bases, né, para a formação do cidadão, né? A conscientização é a base necessária para qualquer cidadão, e as aulas não podem deixar de apresentar esse tipo de coisa, né? Exatamente. É muito importante para a criança levar para a sua vida, né? Uma aula até mesmo mais espontânea, que ela vai se reunir com outras crianças. E a avaliação vai contar também com a atividade coletiva, né? O diálogo que a criança vai ter no momento de descontrair, né? Com seus amigos. Um ali vai pôr a sua realidade em jogo, né? Um amiguinho às vezes tem mais condição que o outro, às vezes não liga de desperdiçar água, mas aí vai ver a realidade do outro já não é bem assim, que todos temos que trabalhar em conjunto para um bem maior. É uma aula assim que a criança vai levar para sua vida de forma não só do tema água, né? Porque a água é importante para todos nós, não só por isso, mas da forma que ela vai ser feita, espontânea, com a música. A criança grava isso, né, na sua mente, uma coisa mais espontânea, né, mais fora da rotina, né, da aula, aquela coisa assim, de só atividade, de só leitura, né? Isso aí. Então é isso. Um abraço para vocês. Abraço, Tchau. gente.